Graça e paz, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Diego Costa e esse é o canal Bora Pro Texto. No vídeo de hoje nós vamos abordar aquela fala supostamente dita por Jesus: quem não tem pecado atira a primeira pedra. Quem não tem pecado atira a primeira pedra. Jesus disse isso? Tá no texto? É isso que você vai descobrir hoje. Vem comigo, bora pro texto. Queridos, como toda boa interpretação, precisamos levar em consideração o contexto histórico. Dentro do contexto dessa passagem, está acontecendo uma festa em Jerusalém, chamada de Festa das Cabanas. Logo no capítulo 7 você vai ler e perceber isso. A Festa das Cabanas é uma festa que comemorava o cuidado de Deus com o seu povo quando estava no êxodo, ali saindo do Egito, indo para a Terra Prometida. Nesse período de 40 anos que o povo passou peregrinando no deserto, o povo de Israel, o povo hebreu, habitou em cabanas, em tendas, e Deus cuidou do seu povo. Até os dias de hoje, nos dias de Jesus e também até os dias de hoje, os judeus ortodoxos lá em Israel comemoram a festa de Sukkot, ou a festa das cabanas, a festa das tendas. Eles saem das suas habitações comuns, modernas, e vão habitar no campo, vão habitar nas tendas, em cabanas, durante 7 dias, fazendo memorial deste período que Deus cuidou do seu povo ali no deserto. Bem, esse é o contexto. Jesus está nessa festa, na festa das cabanas, e ele está ensinando. Jesus estava ganhando popularidade, o seu ensino estava alcançando mais e mais pessoas, o evangelho chegando a mais e mais corações. E uma grande divisão estava acontecendo entre o povo, começando pela classe, pelo populacho, e chegando também até as autoridades, pois mesmo dentro do sinédrio havia pessoas que estavam crendo em Jesus, porém em segredo, como era o caso de Nicodemos. Mas o populacho, a população mais comum, mais simples da época, estava dividida quanto à identidade de Jesus. Alguns criam que Jesus era o Messias, ou profeta aguardado, outros não criam nele. Então havia uma grande divisão. E esses que não criam em Jesus eram incentivados pelos principais dos sacerdotes, pelos mestres da lei, pelos principais dos fariseus, a perseguirem Jesus e a estarem presentes nos ensinos de Jesus e encontrar algum tipo de erro ou algo que pudesse ter com o que ele acusar para, então, parar o seu ministério. É isso que está acontecendo aqui dentro do capítulo de número 7. No finalzinho do capítulo 7, perto do versículo 53, onde começa a perícope da nossa passagem, estavam ali discutindo os chefes dos sacerdotes, os chefes da guarda do templo, que haviam sido enviados pelos sacerdotes para prender Jesus enquanto estava ensinando no templo, coisa que eles não fizeram porque ainda não era chegada a sua hora. Eles voltaram e então os chefes dos fariseus lhe perguntaram: por que vocês não prenderam ele? Aí os da guarda do templo disseram assim: mas nós nunca ouvimos ninguém falar como fala esse homem. Ele fala como quem tem autoridade. Aí os fariseus se indignaram, os mestres da lei, perguntando se eles também haviam sido enganados por Jesus. Depois Nicodemos falou: a gente pode julgar alguém sem ter do que lhe acusar, ou sem lhe escutar, sem lhe ouvir, ou saber o que ele fez de verdade? E então ele se volta contra Nicodemos e diz: analise as escrituras e você vai ver que não se levanta profeta na Galileia. E então o texto diz no verso de número 53, 7:53, chegamos no verso 53, o texto diz: então cada um foi para sua casa. Cada um foi para sua casa. No verso número 8 o texto diz: porém Jesus não foi para casa, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Como Jesus já havia feito desde o começo da festa, ele voltou a ensinar. O povo se ajuntou a Jesus no templo e se assentou para ouvir os ensinos de Jesus. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Os mesmos fariseus e mestres da lei que estavam procurando uma situação para levar Jesus ao erro, cria uma situação para ver se Jesus incorre em erro na sua doutrina, no seu ensino. Pega uma mulher que foi pega no próprio ato, surpreendida em adultério. Essa informação, surpreendida em adultério, ou em algumas traduções, no próprio ato adulterando, significa que eles já haviam maquinado essa situação, programou a situação para encontrar essa mulher na prática do erro. E o texto diz: fizeram-na ficar em pé diante de Jesus e disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Olha só a informação do verso 6. Eles estavam usando esta pergunta como armadilha, a fim de ter uma base para
acusá-lo, eles queriam acusar Jesus de algum pecado, para impedir o ministério de Jesus, que era muito profícuo. O ministério de Jesus estava ganhando proporções não antes vistas, proporções colossais. Bem, a informação importante no verso número 5, o texto diz, na lei, deixa eu marcar aqui para vocês, na lei, Moisés. Quando diz na lei, está se referindo à Torá, que é a lei do povo de Israel. A Torá, Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio. Esta lei que Deus deu ao povo no deserto. Deu a Moisés e ao povo no deserto. Esta lei, segundo Moisés, ordena que tais mulheres que foram pegas adulterando, essas mulheres sejam apedrejadas. Quando eles usam a lei, está usando a revelação da palavra de Deus, não pode se opor a ela. Quando usam Moisés, estão usando uma autoridade, o argumento da autoridade. Estão usando Moisés como a principal autoridade dentro do povo de Israel, pois Moisés é o maior dos profetas do Antigo Testamento, né? Pelo povo judeu, quem recebeu a lei, quem tirou o povo do Egito e tudo mais. Então, eles usaram aqui uma autoridade. Senhor, o maior dos mestres, o maior dos líderes nossos, aquele que recebeu a revelação no deserto, aquele que o Senhor usou para tirar o seu povo da escravidão no Egito, na lei que ele recebeu de Deus, diz que essas mulheres devem ser apedrejadas. E tu, mestre, o que dizes? Situação difícil. Se Jesus disser, pode apedrejar e matar essa mulher, Jesus poderia, inclusive, ser acusado de se insurgir, se insurgir contra a autoridade de César. Ele seria, inclusive, acusado de rebelião, se rebelar ou se insurgir, se levantar contra a autoridade de César, contra a autoridade do Império Romano, pois somente o Império Romano, dentro desse contexto, tinha legitimidade e legalidade para pena capital, para condenar alguém à pena capital, que é a pena de morte. Somente eles poderiam fazer isso. Jesus não podia fazer isso. Se Jesus disser, perdoa essa mulher, não tem problema não, vai, deixa ela embora, dá uma chance a ela, ele seria acusado de se insurgir, se levantar contra a lei de Deus, contra a Torá, contra o próprio Moisés. E, obviamente, ele seria desacreditado diante do povo. Então a situação aqui é difícil, mas a sabedoria de Deus habita em Jesus. Jesus é a própria sabedoria de Deus. Então Jesus, ele se encurva e começa a escrever com o dedo no chão. Visto que continuavam, verso 7, a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse, se algum de vocês estiver em pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Vocês ouviram o que eu li? Se algum de vocês estiver sem pecado. Jesus não disse quem não tem pecado. Jesus nunca disse quem não tem pecado atire a primeira pedra. Ele nunca disse isso. Diego, então eu vi, aprendi, ensinei errado a vida toda? Sim. Mas graças a Deus, chegou o momento de você aprender do jeito certo. Jesus nunca disse quem não tem pecado atire a primeira pedra. Jesus, ele disse, se algum de vocês estiver sem pecado. Mas Diego, é a tradução que tu está usando que traz isso. Não, não é a tradução. No texto grego também não traz o quem não tem pecado ou quem nunca pecou. No texto grego não traz isso. O texto grego traz a ideia de alguém naquele momento estar sem pecado. Inclusive o texto grego traz a palavra anamartetos. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. Aqui a palavra sem pecado. Vamos ver o texto grego aqui, ó, ao vivo, aqui, ó. Anamartetos. Quem dentre vós, anamartetos, quem dentre vós estiver sem pecado, anamartetos. Esse alfa ni aqui, a N, em português, a transliteração, que é alfa N, alfa ni, significa sem, ausência de. Quem dentre vós estiver na ausência de pecado ou sem pecado, atire a primeira pedra. Então, Diego, na ausência de pecado, quer dizer que a pessoa não tem pecado. Não, não é isso. Na ausência de pecado, naquele contexto em que trouxeram a mulher para apedrejar, usando a própria lei de Moisés. Quando Jesus diz, quem dentre vós estivesse em pecado, ou quem estivesse em pecado, ou quem tivesse em pecado, atire a primeira pedra. Jesus está falando de um pecado que o povo estava cometendo naquele momento, naquele ato de trazer a mulher para ser julgada e condenada e apedrejada diante de todos. E que pecado é esse, Diego? Pecado contra a própria lei e um pecado contra o próprio Jesus. Primeiro, a intenção do coração deles era levar Jesus ao erro, era uma armadilha. Logo, a intenção do seu coração já era pecaminoso. Então, todos estavam, na intenção, já cometendo pecado.
O pecado ainda maior, usaram a lei de Deus, a palavra de Deus para condenar alguém. Usar a palavra sem amor, uma palavra com ódio, com a intenção de matar alguém, isso é odioso aos olhos de Deus. E, terceiro, fazendo um juízo parcial. Por isso, Jesus diz que eles estão ali cometendo pecado. Naquele momento, quem dentre vós estivesse em pecado, estavam cometendo todos esses pecados. Mas não vamos ficar apenas na minha interpretação, na interpretação desse texto. Vamos ao que o texto diz. Vamos ao texto. A palavra de Deus é que é mais importante. Bem, quando o povo diz aqui, deixa eu circular para vocês. Quando o povo diz, mestre, aqui mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena. Bem, na lei, ele está citando, obviamente, alguma passagem. Qual passagem ou quais passagens da lei os mestres aqui, dos principais do povo, né, os mestres, os fariseus, os escribas, quais leis eles estavam se referindo? Que Moisés dá legalidade para matar essa mulher. Existe de fato essa lei? Está na Bíblia? Está lá na Torá mesmo? Tá. Vamos abrir. De fato, eles estavam citando. Mas havia um problema aí e nós vamos ver agora. Se nós pegarmos aqui Levítico, capítulo de número 20, verso 10, olha o que o próprio Deus diz. Levíticos 20, verso 10. É esse texto aqui que eu estou circulando. O texto diz, se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Quando alguém for pego adulterando, tanto a adúltera quanto o adúltero deverão ser executados. Ambos, os dois deverão ser executados. Mas trouxeram apenas a mulher. Que julgamento parcial, que sem vergonhice, que coisa odiosa, que coisa nojenta aos olhos de Deus é o julgamento parcial, o julgamento ilegítimo. Que coisa horrenda. Jesus jamais permitiria isso. E Jesus aponta o pecado deles usando a própria lei. Jesus falou, então tá, quem dentre vós estivesse em pecado pode matar essa mulher. Por quê? Porque eles estavam pecando, a lei manda trazer os dois. E cadê o homem? Trouxeram somente a mulher, cadê o homem? Se trouxessem os dois, Jesus como cumpridor da lei, ele não veio abrogar, ele veio cumprir. Jesus como cumpridor da lei, ele não se oporia ao apedrejamento do homem e da mulher adulta. Mas trouxeram somente a mulher. Tem mais texto, Diego? Tem mais texto. Uma passagem reflexa dessa, que é Deuteronômio 22, que é a repetição da lei. Deuteronômio é Deutero, segundo, e nomos, lei, segunda lei, ou repetição da lei. Deuteronômio 22, o texto diz, se um homem for surpreendido, deitado com a mulher de outro, os dois, vocês estão ouvindo o que o texto diz? Os dois terão que morrer, o homem e a mulher com quem se deitou. Eliminem o mal do meio de Israel. Os dois deveriam ser apresentados a Jesus para serem apedrejados, e não apenas a mulher. A mulher, por ser na época, uma mulher adúltera, ela não tinha nenhum tipo de respeito pela sociedade. Não apenas pelo fato de ser mulher, mas mulher adúltera. A mulher já tinha uma condição social difícil na sociedade do primeiro século. E nessas condições de promiscuidade, de comportamento sexual rejeitado e condenável pelas escrituras, ainda mais. E ainda trazem apenas a mulher. Um alvo fácil para os corações odiosos. Mas Jesus, cheio de amor e de sabedoria, usou a própria lei para denunciar o pecado daqueles que usaram a lei para cometer o pecado. Jesus é maravilhoso. Então, irmãos, há uma grande falha quando dizemos Jesus disse, quando ele nunca disse. Jesus nunca disse que não tem pecado. Ele disse o que o texto diz. Quem estivesse em pecado, atire a primeira pedra. E o pecado é aquele que eu acabei de mostrar para vocês. Deveriam ter trazido os dois, mas trouxeram somente um. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o comentário, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no canal Bora Pro Texto, ative o sininho para mais notificações.
Me ajudem a fazer a palavra de Deus chegar a mais e mais pessoas para a glória de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Até a próxima, se o nosso bom Deus quiser.